A Justiça Federal determinou nesta quarta-feira a suspensão temporária de plataforma de mensagem instantânea em todo o Brasil. A Justiça ainda determinou uma multa diária de R$1 milhão. De Brasília, Paula Lobão. O aplicativo de mensagens Telegram não entregou à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas da plataforma pedidos pela PF. Por causa disso, a Justiça determinou que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirem o Telegram do ar imediatamente. No dia 21 de abril, o Telegram chegou a entregar parte dos dados pedidos pela Polícia Federal depois que a PF pediu uma intervenção judicial. A PF quer contatos e dados dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista e o Telegram não forneceu os números de telefone. Além de determinar a suspensão do aplicativo de mensagens, a Justiça ampliou a multa aplicada ao Telegram de R$100 mil para R$1 milhão por dia de recusa em fornecer os dados. O pedido de acesso aos dados do grupo neonazista foi feito depois que a investigação sobre o ataque a uma escola em Aracruz, no Espírito Santo, no ano passado, descobriu a interação do assassino, um adolescente de 16 anos, com grupos com conteúdos antissemitas pelo Telegram. O ataque deixou 4 mortos. De Brasília, Paula Lobão. O Diogo Schelp é mais um capítulo nessa história das redes sociais. A gente vive a semana de discussão também sobre o PL das fake news, de que forma é possível combater e muitas vezes os aplicativos não atendem às decisões da justiça. Pois é, Tiago, a questão que se coloca em relação às fake news, nesse caso, inclusive, não é nem fake news, né? É a questão da divulgação de mensagens criminosas nas redes sociais, ela precisa encontrar um equilíbrio, precisa se pautar num equilíbrio entre o respeito à liberdade de expressão e também a punição e a investigação e a fiscalização de conteúdos ilegais. Nesse caso, é um caso clássico, né, de como o Telegram costuma se recusar a colaborar com autoridades. A gente está tratando aí de uma situação em que as autoridades precisavam obter informações sobre esses grupos antissemitas, neonazistas, que estavam sendo usados para incentivar, né, esses criminosos que fazem ataques a escolas, e o Telegram entregou apenas parcialmente as informações, não entregou informações suficientes para se alcançar outras pessoas, outros participantes desses fóruns de discussão. Então, é lamentável, né, que uma empresa se recuse a cumprir uma decisão judicial no Brasil. Como que se insere aí a questão da PL das fake news, do PL das fake news? É um tema importante. O texto que veio do Senado era um texto bom, tinha algumas pequenas falhas, mas era um texto em linhas gerais muito bom, é bastante alinhado, por exemplo, com o que vem sendo praticado na Europa nessa questão das redes sociais, mas foram incluídos ali alguns jabutis, alguns tópicos por pressão do governo, e esses tópicos são mais preocupantes, entre os quais a ideia de criar, né, um órgão que vai fiscalizar as redes sociais. Esse órgão poderia, por exemplo, ser formado por parlamentares. Então, é realmente algo que coloca, né, aquela questão de se colocar o Estado para decidir o que é verdade ou não, e isso é preocupante. Dávila, as empresas donas de redes sociais vão ter ou deveriam colaborar com o combate a fake news e também, claro, a ataques à violência nas escolas. A multa é alta, nesse caso do Telegram, R$1 milhão por dia pela não colaboração. E de qual forma você inseriria também essa discussão sobre o PL das fake news? Olha, Adriana, toda empresa instalada no Brasil precisa obedecer às leis do país. Então é óbvio que o Telegram tem que dar as informações quando requisitadas pela Justiça, pela Polícia Federal. Isso é fundamental. Não existe cumpro essa lei, não cumpro a outra. Isso não existe. Tem que cumprir a lei. Então, nesse sentido, o Telegram está completamente errado. Tem de contribuir com a Justiça, sim, numa investigação importante que foi demandada pela Justiça brasileira. Então, se você não gosta da lei, não atua no país. Mas, se atuando no país, você tem que se enquadrar nas leis do país. Agora, esse PL da fake news é o PL da censura. É inacreditável. O Schelp tocou no ponto aí, para mim, fundamental. É o governo para decidir o que é verdade, o que é mentira. Isso é Estado ditatorial. Isso é a China, era a antiga Rússia comunista, é a Coreia do Norte. Me mostra um país
livre, democrático, que tem um órgão do Estado que decide o que é fake news, o que não é fake news. Não existe em nenhum lugar do mundo isso. Isso é um absurdo. Precisa ser derrubado no parlamento, inclusive porque viola o artigo 5º da Constituição brasileira, que dá plena liberdade de expressão e de consciência para as pessoas. Não podemos aceitar órgão de governo dizendo o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Porque daqui a pouco, sabe o que esse governo vai fazer? Qualquer crítica feita ao governo vai ser considerado antidemocrático. Isso é censura. O Congresso Nacional tem de zelar pelos direitos individuais do cidadão brasileiro, garantido na Constituição, que garante a liberdade de expressão numa cláusula pétrea, que nem o Congresso e nem o Supremo pode mudar. São aquelas cláusulas sagradas da Constituição brasileira. Schelp quer complementar? Você discorda? Concorda, Schelp? Não, eu acho que essa questão de ter um órgão que seja ele composto por integrantes do governo, seja do parlamento, isso realmente é complicado. Agora, isso não deve servir de justificativa para se eliminar e se, não aprovar inteiramente o PL das fake news. Ele contém pontos importantes que precisam ser regulamentados no Brasil. Entre eles, a responsabilidade das redes sociais para não permitir que conteúdos como esse, que estavam no Telegram, sejam difundidos livremente nas redes sociais. Conteúdos que são claramente criminosos, conteúdos que promovem o racismo, a pedofilia, por exemplo. Então, isso precisa ser coibido e as redes sociais precisam, sim, serem mais responsáveis na contenção desse tipo de conteúdo. Dávila pediu para completar, e Dávila, aproveito para te perguntar, será que muitas discussões dessas vão terminar na justiça com relação à briga por fake news ou não? O ponto é o seguinte, essas coisas que o Schelp mencionou já são crimes no Brasil, já está no Código Penal. Se acontecer isso, você pode acionar a justiça e processar. Não precisa de uma nova lei para dizer... O Brasil precisa ter uma nova lei para dizer que a gente tem que cumprir a lei? Não precisa. Está lá no Código Penal. Se você tiver injúria, racismo, movimento antidemocrático, isso é crime. Já está no nosso Código Penal. Você pode entrar na justiça e processar as pessoas, pô. Então, assim, eu não entendo por que a gente precisa de uma lei. O Brasil é tão absurdo. Veja só, um outro caso para mostrar o absurdo da lei. Agora mesmo, o parlamento quer aprovar uma lei para anistiar os partidos que não cumpriram a lei durante a campanha eleitoral. É um negócio inacreditável. Você cria uma lei, depois você cria uma para anistiar o não cumprimento da lei. Gente, vamos tratar com seriedade os direitos individuais, direitos que nós conquistamos depois de muita luta pela redemocratização do Brasil. Não vamos deixar que órgãos públicos sejam aí os referendados, as instâncias maiores para referendar o que é verdade e o que é mentira. E vamos usar a justiça. Ou seja, então vamos deixar a justiça mais célere. Vamos fazer reforma na justiça para que essas manifestações criminosas nas redes sociais sejam punidas mais rapidamente na justiça. Agora, não precisa criar outra lei. Precisa, Dávila. A questão toda é que a justiça não tem como dar conta, né, da velocidade, rapidez e da escala industrial com que informações falsas, desinformação, informações fraudulentas, né, que têm intenção de desinformar ou criminosas mesmo, ilegais, que incitam ao crime, sejam difundidas na internet. É por isso que o projeto de lei das fake news, ele foca não no comentário individual que um cidadão faz nas redes sociais. Esse pode ser coibido, como você falou, por medidas a priori na justiça. O problema é a escala industrial de disseminação de informação fraudulenta ou criminosa. E isso é que esse PL procura coibir, por exemplo, por meio do anonimato, dos perfis falsos, dos perfis anônimos ou da disseminação em massa, o disparo em massa de mensagens. O PL ele tenta justamente fazer com que as redes sociais se responsabilizem por esse tipo de comportamento nas redes. E ele também estabelece que as redes sociais precisam criar mecanismos, ferramentas para que os cidadãos, quando se sentirem cerceados em sua liberdade, eles possam recorrer por meio das próprias redes sociais, por meio das próprias plataformas, contra o que eles consideram um ato de censura. Eu já tive, por exemplo, conteúdo retirado de rede social e não havia um mecanismo, uma forma de recorrer, porque ele claramente não descumpria nenhum preceito. Alguém ou um grupo de pessoas resolveu denunciar
e retirar o conteúdo. Então, ele também estabelece medidas de proteção para o cidadão que sente que teve a liberdade cerceada nesse caso. Então, o PL ele tem essa importância, isso é uma tendência mundial. Infelizmente, a justiça não dá conta de fazer tudo a posteriori.